A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, pastores, coordenadores, alunos da nossa grandiosa Escola Bíblica Dominical. Aonde você estiver, em qualquer lugar do estado do Pará, do Brasil e mundo afora, que a graça do Senhor em abundância esteja sendo derramada na sua vida, na sua casa, na sua família e no seu ministério da Palavra de Deus. Outra vez juntos para mais um resumo da nossa lição. Estamos dando continuidade ao estudo do livro de Eclesiastes de Salomão. Estamos aqui já vários dias, nos debruçando diante dessa bênção que é estudar os livros poéticos. E hoje nós vamos à lição de número 10, já nos aproximando aí do final de mais um trimestre, de mais uma revista. Nossa revista aqui, Programa de Educação Cristã Continuada, uma bênção que tem realmente revolucionado o ensino da Palavra de Deus em todas as igrejas que adotam esse programa, essa metodologia de estudar a Bíblia, livro após livro. Determinado período de tempo você vai ter uma visão, no mínimo panorâmica, das Sagradas Escrituras. A lição de número 10 traz como título A Casa de Deus e os Contrastes da Vida. Todos esses ensinamentos estão baseados em Eclesiastes do capítulo 5 ao capítulo de número 8. Vamos então aos objetivos da nossa lição. São 3. Advertir para o perigo de palavras que são pronunciadas impensadamente, mesmo na adoração a Deus. O segundo, ponderar sobre a vaidade e insegurança em relação às riquezas. Tema recorrente aqui. Número 3, mostrar que a vida é cheia de injustiça e desigualdades e isso se contrapõe à sabedoria. Então estão aí os objetivos da lição, que nós vamos começar aqui pelo nosso texto áureo. Está em Eclesiastes 5:2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração a se apressar a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Olha que exortação significativa. A gente vai perceber isso no decorrer da lição. A verdade prática diz o seguinte: como encaramos as palavras, as riquezas e as injustiças da vida, revela o estágio do nosso relacionamento com Deus. Isso aqui é uma coisa impressionante. Vamos aqui o texto áureo, O texto áureo menciona duas coisas de extrema importância no nosso relacionamento com Deus. Olha, a partir do texto áureo, você tem uma boa oportunidade para abrir com a sua classe, com a igreja a quem você ministra, o norte de toda a lição número 10. Tudo vai circular em torno dessa questão. O próprio texto áureo menciona duas coisas de extrema importância nesse nosso relacionamento com Deus. E aqui o relacionamento se refere também ao momento que a gente comparece diante de Deus para interagir com Ele em oração, meditação, nosso momento devocional. Seja nas dependências de um templo, seja a sós, no nosso devocional particular com Deus.
nesse momento a gente precisa de tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, a boca e depois o coração. Olha, irmãos, boca e coração são duas coisas do nosso corpo que estão intimamente ligados quando também o assunto é fé, relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas e por aí vai. É impossível você desassociar boca de coração, coração de boca. A Bíblia é clara ao dizer, olha, a boca fala do que o coração está cheio. Isso é uma lei espiritual, bíblica, das mais maravilhosas que nós temos na poesia bíblica. A boca fala do que o coração está cheio. E isso vale em todos os aspectos da nossa vida em termos de relacionamento. A boca e o coração em nosso relacionamento horizontal com outros seres humanos. A gente já vem batendo nessa tecla em lições anteriores. O crente, ele nutre 2 tipos de relacionamento, basicamente 2 tipos. O primeiro relacionamento que a gente cultiva é o nosso relacionamento horizontal, relacionamento com as pessoas que nos rodeiam, em todos os círculos que a gente frequenta ou que a gente participa, desde a questão secular como a comunidade cristã, religiosa, aonde a gente congrega. É impossível você viver no mundo sem se relacionar com as pessoas. Isso nós chamamos de relacionamento horizontal. Os nossos pares, os nossos semelhantes e por aí vai. Nesse relacionamento, quando interagimos com pessoas como nós podemos usar de certas artimanhas para enganar. Vamos dizer assim. Preste bem atenção nisso, irmão, que isso é muito importante para você frisar para a sua classe. Quando a gente se relaciona horizontalmente, ou seja, com as pessoas da nossa mesma condição, humanos como nós, falhos como nós, limitados como nós temos a possibilidade de usar determinados artifícios ou artimanhas quando nós não queremos fazer as coisas como devem ser feitas, ou dizer aquilo que tem que ser dito, e por aí vai. Então, olha, eu vou dar aqui alguns exemplos simples, né, de como esses artifícios acontecem no relacionamento vertical. O primeiro deles é a mentira. A mentira está presente em todos os lugares. Tudo que é lugar que para onde você se mover, entendeu? Que tiver gente lá, você vai se deparar com a mentira. Isso é uma coisa tão forte que você pode perceber que existem grupos de pessoas, grupos de estudiosos hoje que se preocupam aí, né, que investem o seu tempo em pesquisas, principalmente o pessoal aí da área do comportamento humano, né? Eles estudam para ver se descobrem formas de perceber quando uma pessoa está mentindo. Quando ela está mentindo diante de um delegado de polícia numa delegacia, quando ela está mentindo diante de um juiz num tribunal, num julgamento, você está entendendo? Quando ela está mentindo em círculo de conversas, quando ela está mentindo ao fazer denúncias, quando ela está mentindo ao se defender de acusações,
de crimes, por exemplo, e por aí vai. Então, o ser humano, ele é um artista, né? Ele tem essa capacidade de usar de artifícios para quê? Para parecer uma coisa que não é. Então, esses grupos se preocupam em descobrir, não é? Tentar descobrir quando é que essas pessoas estão mentindo. E alguns avanços já foram dados, né? Já houve avanços nesses estudos, mas isso é muito limitado. Porque, como eu lhe falei, o ser humano, ele tem essa maestria. E quantas pessoas aí, né, já não foram inocentadas de crimes que praticaram, né? Pessoas que conseguiram deixar a plateia na dúvida. Será se foi ele mesmo? Será se foi ela? Será se isso foi assim? E isso se deve à capacidade de persuasão que essas pessoas têm em emitir, dizer coisas, não é? Gesticular, tudo enganosamente. Então, apesar dos avanços, os estudiosos ainda não descobriram todas as técnicas, vamos dizer assim, para perceber quando alguém está mentindo. Existem pessoas, por exemplo, também que procuram aconselhamento pastoral. Isso vale muito para líderes que dão aconselhamento pastoral. É muito comum se ouvir mentiras também, né? A pessoa conta só o seu lado, omite outras coisas que são comprometedoras. Eu lembro que uma época eu fui fazer um estágio no gabinete de um juiz federal do trabalho. Eu estagiava lá. E aí, na primeira conversa que ele teve comigo, ao me receber ali como estagiário, ele me falou: olha, nós estamos aqui na Justiça do Trabalho e eu vou logo lhe alertar, aqui não é um lugar que as pessoas vêm contar a verdade. Olha só, irmão, que coisa impressionante. Eu ouvi isso da boca de um juiz, um homem com décadas de experiência ao ouvir pessoas, narrativas no campo da legislação trabalhista, dos direitos do trabalho. E ele já tinha essa experiência. Aqui não é um lugar que as pessoas vêm falar a verdade. Também não está se dizendo aqui que todo mundo vai lá mentir e que todo mundo sempre conta uma mentira. Também não vamos chegar a esse extremo. Mas ele disse isso para mim. Aqui não é um lugar que as pessoas vêm falar a verdade. Então, até nos tribunais, não é, a pessoa está buscando um direito através de quê? Da mentira. Então, isso é inerente a uma natureza humana decaída. Decaída. Você pode usar da mentira no seu relacionamento horizontal. A segunda coisa é a ironia. A figura aqui, né, de linguagem e pensamento. Se diz uma coisa quando se quer dizer outra. Pessoas irônicas, né? Elas querem dizer um negócio, mas dizem outra. E às vezes, a maioria das vezes, as pessoas percebem, né? Pode até ter alguém que não perceba que alguém está sendo irônico com ela. Mas a ironia é um recurso. A outra é a hipocrisia, fingimento de crença, de sentimentos e virtudes. Isso é muito comum em tudo que é lugar. Como é que você define um hipócrita? Ele não vive aquilo que realmente ele diz. Da boca para fora, ele tem a capacidade de dizer coisas, entendeu? Que na verdade não estão no íntimo dele, de forma verdadeira. É um artifício, a hipocrisia. E a pessoa demonstra uma crença, uma santidade, você está entendendo? E sentimentos, virtudes,
consegue passar para os outros aquela imagem de alguém virtuoso. Mas por trás daquilo ali existe aquilo ali é uma capa, por trás daquilo existe coisas terríveis, tenebrosas e repugnantes. Cada dia que passa a gente se defronta com pessoas que aparentavam uma vida de piedade e aqui e ali são desmascaradas e vem à tona o mundo podre em que elas vivem. Isso é hipocrisia. Oculta a realidade com a máscara da aparência. Isso é um grande perigo, mas é um recurso que as pessoas se utilizam para enganar quando se relacionam com as pessoas como elas, humanas e falhas, como todos. Tá entendendo? E ficando aqui, com a mentira, a ironia e a hipocrisia. Existem outros artifícios, mas para não estender muito aqui, vamos ficar com esses 3, tá certo? Agora vai aqui o grande alerta, a grande lição para nós. Você pode se utilizar, uma pessoa pode se utilizar desses artifícios aqui para enganar, camuflar, entendeu? Persuadir outras pessoas de forma enganosa, entendeu? Tudo isso pode ser feito no nosso relacionamento horizontal. Por quê? Porque as pessoas com as quais nos relacionamos, elas estão na nossa mesma condição. E às vezes são incapazes de perceber que estão diante de um engano, de um engodo, de uma mentira, de uma hipocrisia e por aí vai. Agora, qual é a grande lição aqui? A grande lição, meus amigos, é que no relacionamento vertical, quando nós nos relacionamos com Deus, a coisa muda de figura. Muda de figura em que sentido? No sentido de que eu e você, entendeu? Não podemos usar desses mesmos artifícios diante dele, porque não vai funcionar. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, criador, sustentador de todas as coisas. A Bíblia diz que nada está ausente do seu olhar. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. A Bíblia diz: quem poderá se esconder de ti? Se subo ao céu, lá tu estás. Se estou na terra, estás. Se eu desço à parte mais profunda do abismo, lá tu estás. E outros textos relacionados a essa temática. Há um mundo de textos nas Escrituras que nos apontam essa realidade. Você está entendendo? Então é uma bobagem, não é? Alguém achar, um ser humano qualquer, seja ele quem for, achar que pode utilizar dos mesmos artifícios que se utiliza no mundo material, no relacionamento com as pessoas humanas, que pode utilizar esses mesmos recursos, esses mesmos expedientes no relacionamento com um Deus que nem precisa ouvir uma vírgula da minha boca, ele já sabe de tudo. Olha que coisa extraordinária, tá certo? Então, partindo aqui, o textuário diz, olha, não te precipite falar alguma coisa diante de Deus. E ele explica, olha, porque Deus está no céu e tu na terra. O que significa isso aqui, irmão? Isso aqui é uma alusão a duas dimensões diferentes. A dimensão humana, onde é possível o uso dos artifícios, da mentira, da ironia, da hipocrisia e dos seus sinônimos. E existe o quê? A dimensão espiritual de um Deus que está vendo tudo, contemplando tudo, que antes de você pensar em dizer alguma coisa, ele já sabe de tudo. É isso que o textuário nos aponta. A verdade prática diz o seguinte: palavras, riquezas e injustiça da vida revelam o estágio do nosso relacionamento com Deus. Novamente, a boca fala do que o coração está cheio, pelos frutos se conhece uma árvore. Isso é
amplamente exposto nos evangelhos. É impossível você desassociar um fruto que cai da árvore de onde ele saiu, de onde ele caiu, aonde ele brotou, aonde ele cresceu. Tá certo? Então é por isso que a nossa comentarista ela nos dá essa exortação importante, né? Que as nossas palavras, a nossa forma de vida, as injustiças, como é que nós enxergamos isso tudo? Isso denuncia o quê? O grau, o nível, a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Quem bem se relaciona com Deus, automaticamente não é amante e nem aprecia essas coisas aqui mencionadas. É isso que se quer dizer. A introdução é o ensinamento-chave da lição, né? A introdução aqui, ela nos traz o seguinte: religião verdadeira, procedimento na casa de Deus, viver a realidade da vida com esperança. Essas são mais ou menos as temáticas que estão aqui nos tópicos, né? Religião verdadeira, procedimento na casa de Deus, viver a realidade da vida com esperança. Essas são as temáticas que vão ser expostas aqui. O tópico de número 1, a casa de Deus e o voto. O número 1 traz o seguinte: guarda o teu pé. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe que fazem mal. Então aqui nós temos o quê? Uma referência o quê? Ao comportamento na casa de Deus. E isso, irmãos, é uma exortação muito pertinente para os dias que nós estamos vivendo. Sempre foi. Nós estamos falando de um livro aí milenar. Esses ensinamentos aqui são milenares. Mas como disse o nosso grande evangelista Billy Graham, a Bíblia Sagrada ela é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. E se você olhar para o nosso mundo hoje, eclesiástico, mundo de igreja, especificamente nessa questão de culto, de celebração, você vai perceber que nós já fomos melhores, que nós estamos assim bem ruinzinhos nesse quesito aqui, reverência no comportamento da casa de Deus, quando nós adentramos no santuário do Senhor para oferecer culto a Ele. A adoração não pode ser feita sem reflexão e reverência. A revista nos traz isso. Ou seja, uma pessoa, quando ela adentra o santuário, o lugar que foi consagrado para o culto a Deus, ela tem que praticar esse ato possuída de um sentimento de reverência, um sentimento de reflexão, um sentimento de respeito, em saber que ali não é um lugar qualquer, mas é um lugar que é a casa de Deus, como disse Jacó, na sua experiência ali do sonho, né? Ele viu uma escada que os anjos de Deus subiam e desciam, e ali ele ergueu um altar ao Senhor, dizendo assim: olha, Deus está aqui e eu não sabia, esse lugar aqui não é outro senão o quê? A casa de Deus e a porta do céu. Ou seja, esse sentimento de que você está diante do sagrado, diante do espiritual, diante da presença do Senhor, que você vai à igreja, à congregação, para oferecer celebração de ação de graças ao Senhor, isso tudo tem que ser feito com uma postura de um verdadeiro adorador, com reverência e respeitabilidade. E aqui, eu abro aqui um parêntese para uma reflexão, e você também pode fazer isso. Dê uma olhada, irmão, você que é um expositor, que vai ministrar essa lição, dê uma olhada para a forma como as
as denominações religiosas do nosso tempo aqui, elas se comportam nesse quesito aqui, reverência. Se você é pastor de uma igreja, dirigente de um templo, ou você é um líder de uma missão qualquer, onde você aqui e ali lidera reuniões, cultos e por aí vai, isso também é para você, para todos nós. Se você é essa pessoa, procure analisar o nível, o grau de reverência, de respeito que as pessoas têm hoje na igreja quando estão cultuando a Deus. E eu vou falar umas coisas aqui interessantes, uma comparação. Nessa questão de reverência, eu acredito que a Igreja Católica Romana, ela sai em primeiro lugar. Talvez algumas pessoas, pastor, o senhor está defendendo, não estou defendendo o catolicismo romano como alguém possa estar pensando. Não estou falando aqui de doutrina, não estou falando aqui de nada, entendeu? Eu estou falando de reverência, de respeito com o local sagrado. Você está entendendo? E os nossos irmãos lá, os católicos romanos, eles saem em primeiro lugar. Na minha opinião, eles são os mais reverentes. Os mais reverentes. Você pode ir numa missa, numa catedral, numa paróquia católica aí qualquer, você não vê gente andando no meio da igreja na hora que o padre está ministrando. Você não vê gente levantando no meio da missa para ir para o banheiro. Você não vê gente passando no meio da igreja com um copo de água. Você vê isso numa... Eu duvido que você veja. É muito difícil essas cenas dentro da liturgia, do momento de celebração da Igreja Católica. Eles estão de parabéns. Devemos imitá-los, aprender com eles. E eu estou dizendo isso aqui porque tem pessoas que pensam, irmão, que o fato de alguém ser um católico, ele ser da religião católica, ele não tem nada para nos ensinar. O fato de alguém ser ateu não tem nada para me ensinar. Tem sim. Esse tipo de postura não é postura de sabedoria da parte de ninguém. O fato de alguém ser um padre, um bispo, um rabino, um ateu, entendeu? Um pastor de uma outra denominação, não significa dizer que ele não tem nada para nos ensinar. E nesse quesito aqui de reverência e respeito pelo lugar sagrado, os católicos dão um banho na gente. Eles dão um banho na gente. Nós estamos a anos-luz de distância deles. Uma vez, saindo da Igreja Católica, indo agora para o movimento... para a igreja protestante, as igrejas históricas, né, aí do protestantismo histórico, as igrejas mais antigas, batista, presbiteriana, não é, metodista, luterana, eles também se destacam nessa questão de reverência na hora das celebrações. Se destacam bem mais do que nós, né? Uma vez eu fui a São Paulo e tive a oportunidade de visitar lá o Templo de Salomão, aquele templo lá construído pela Igreja Universal. E eu fui lá visitar, me convidaram, e eu fui lá, fiz lá um turismo religioso, achei muito bonito, não tem como você não achar. Mas o que me chamou a atenção foi quando nós adentramos no templo, era um momento que antecedia uma celebração lá, já estava chegando bastante gente, um templo realmente majestoso, muito bonito. Mas o que chama a atenção da gente ali é a postura, a reverência que as pessoas têm. A pessoa chega, entra, ocupa o seu lugar, a sua poltrona, e lá tem um telão, né? E ali músicas, fundos musicais que convidam a pessoa a momentos de reflexão. Eu achei aquilo fantástico, é uma lição para nós. Nas nossas igrejas, eu não sei na igreja que você congrega, na Assembleia de Deus,
Não estou aqui a dizer que a Assembleia de Deus é uma igreja irreverente em todo lugar, não. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu conheço a Assembleia de Deus e a gente anda muito por aí, entendeu? Brasil afora, a gente sabe, na Assembleia de Deus, o nível de reverência na hora das celebrações está ruim. Nós estamos devendo muito, tem muita coisa para melhorar, né? Tanto por parte das ovelhas, como por parte dos pastores. Tem muita coisa para melhorar. Então a exortação de hoje é nesse sentido, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. A postura que a gente tem que ter é uma postura de reverência. E tantas outras coisas que poderiam ser ditas vão ficar só com essa parte. O item 2, palavras precipitadas. E aqui entra o comentário do texto áureo já feito. Você proferir palavras, né? A oração deve ser cuidadosa e verdadeira, com linguagem reverente. Não adianta ir com mentira, com ironia, com hipocrisia, com engano diante do altar, porque com Deus não funciona. Ananias e Safira é uma história muito conhecida que ilustra bem isso, né? Mentiram lá diante do altar e caíram mortos lá. Você já pensou que se todo mundo que praticasse algum ato de irreverência hoje, dentro dos nossos templos, fosse punido com a morte, como Ananias e Safira foi, meu irmão, todo culto nós tínhamos 2, 3, 5, 10, 20 cerimônias fúnebres para fazer. Ia ganhar muito dinheiro, é funerária e dono de cemitério. Você está entendendo? Porque o nível de reverência está ruim. Então, a oração deve ser cuidadosa e verdadeira, com linguagem reverente. É isso que é a exortação a não se falar palavras precipitadas, como já foi exposto na consideração que eu fiz no texto áureo. Agora, você pode fazer aqui um casamento desse item com a oração do publicano e do fariseu. Está lá em Lucas capítulo 18, de 9 a 17. Ali você tem uma ilustração. É um fato, né, que aconteceu, que Jesus se referiu à oração. Você conhece essa história, né? O fariseu e o publicano, né, eles se entraram simultaneamente no lugar de oração. O fariseu você conhece, era uma espécie de um grupo religioso e político que tinha no tempo de Jesus. E o publicano era alguém que é cobrador de impostos, né? Uma pessoa odiada pelos judeus. A gente não sabe se ele era também um judeu que poderia ser, ou se era um estrangeiro, não se sabe. Mas é a oração do fariseu e do publicano. E o que se distingue ali? O fariseu levanta a voz e fala: ó Senhor, eu estou aqui, tu me conheces, tu sabes o quanto eu sou justo, o quanto eu sou correto, eu dou meu dízimo disso, daquilo outro, eu jejuo 3 vezes por semana, e eu. Eu não sou igual a esse publicano que está perto de mim aqui, esse daí, o nível dele é baixo, né? E depois o publicano fazendo a sua oração, e ele ora: ó Senhor, eu sou apenas um pecador. Entendeu? Então Jesus fazendo uma análise disso aí, entendeu? O que é que você vê aí? Quem foi realmente verdadeiro ali? Foi aquele que enalteceu as suas qualidades, né? E se elas não eram verdadeiras, pior ainda. Foi esse que fez a oração verdadeira? Ou foi aquele que reconheceu a sua fraqueza, a sua fragilidade? Jesus é muito claro sobre isso. A falsa humildade. Quem sou eu? Aqui eu sou o menor. Isso é o sentido contrário da vaidade. Entendeu? Porque o fariseu, ele abriu o verbo. Ele disse: olha, eu sou melhor, eu sou mais santo, eu sou dizimista, eu sou... Ele... de maneira enfática ressaltou o seu eu.
né? E humilhou o outro, dizendo claramente que o outro estava longe dele em termos de virtudes. Você está entendendo? E Jesus mostrou que quem saiu dali realmente abençoado foi aquele que reconheceu a sua fragilidade e não aquele que enalteceu as suas virtudes. Nós nunca devemos enaltecer nossas virtudes, por mais que elas existam. Deixa que os outros vejam. É bem melhor do que você fazer discurso. Agora existe um efeito contrário disso, a falsa humildade. Não sei se os irmãos já conhecem alguém que usa desse tipo de expressão. Olha, quem sou eu? Aqui eu sou o menor. Eu não sou digno. Olha, mas essas pessoas que dizem isso são as piores pessoas que tem. Entendeu? Eu não sei quem sou eu não sou digno, aqui eu sou o menor. É um discurso para tentar passar aquela ideia de humildade, de mansidão, mas pisa no calo dele. Pisa no calo dela para tu ver que ele ou ela dá um salto de 5 metros de altura, entendeu? E a tragédia se efetiva, entendeu? Humildade, você não precisa dizer que tem. Virtude, você não precisa dizer que tem. Apenas seja assim. E as pessoas que não são cegas, elas vão perceber quem você é, se você realmente representa alguém que está integrado ao reino de Deus, se você realmente tem virtudes que te apontam para alguém que teve um encontro com Deus, que é um servo de Deus, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, que é um pastor por excelência. Deixa que as pessoas vejam e julguem. E não fique tagarelando, dizendo coisas, porque você pode enganar até as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Viu aquela história da mulher que quando o profeta passava, né? Ela olhou e chamou o marido e falou, olha, ali vai um homem de Deus. Deixa que as pessoas digam. O item número 3, o compromisso de um voto, né? Aqui já mexe com a questão do voto. Quando a Deus fizer um voto, não targues em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que você fez. Entendendo? Votos feitos diante de Deus devem ser cumpridos. Agora aqui cabe uma nota interessante. É importante que a gente saiba, irmãos, e que a igreja toda saiba, que a lei de Moisés, a lei mosaica, né, os ensinamentos mosaicos, eles não obrigavam uma pessoa a fazer voto de nenhuma natureza. Tá? Nenhum judeu participante das celebrações, lá no sacrifício levítico e no decorrer de todo o tempo, eles não tinham obrigação nenhuma de fazer votos específicos disso ou daquilo outro. Não era uma obrigação, era uma possibilidade. As pessoas não eram obrigadas a fazer votos, mas eram livres para fazê-lo, se isso representava a vontade, a decisão pessoal de cada um. E isso permanece dentro do comportamento cristão até hoje. Quer dizer, o judaísmo se comportava assim, não é? E o cristianismo também. O cristianismo bom se comporta dessa mesma forma. Em nossas igrejas, celebrações, nas nossas congregações, entendeu? Quem é obrigado a fazer voto? Ninguém. Ninguém é obrigado a fazer voto e ninguém, nenhum líder religioso deve, entendeu? Obrigar, tentar influenciar que as pessoas façam votos. Ele pode falar da possibilidade de fazer voto. É legal fazer voto? Isso soma no relacionamento, na obra, no envolvimento no reino de Deus. E voto aqui não é só questão de dinheiro. Você pode fazer voto incluindo outras coisas que não seja dinheiro.
uma dedicação a alguma coisa, várias formas de fazer voto. Olha, esse ano eu vou, Senhor, olha, esses 3 meses eu vou cuidar disso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. São votos. Esses votos, eles devem ser fruto, né, da individualidade e da vontade própria de cada pessoa. Não pode ser fruto de coação, imposição, obrigação, porque isso não é voto, isso é uma violação da liberdade e da consciência dos fiéis. O pastor precisa ficar bem atento a isso. Então a cultura, né, os ensinamentos mosaicos não obrigavam ninguém a fazer voto. Agora tinha um detalhe. A orientação era no seguinte sentido: se você fizer o voto, deve ser cumprido prontamente. Você entrou diante da presença de Deus e resolveu fazer um voto, então você tem que cumprir com aquilo ali. Não pode fazer voto e dizer, não deu para cumprir, né, eu me empolguei. Não, você tem que cumprir. Esse continua sendo o princípio. Então, é melhor cumprir o voto, entendeu? É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Essa é a orientação. O tópico 2 da lição fala sobre a vaidade das riquezas, né? Riqueza e fé novamente entra em foco aqui nesse tópico da lição, um assunto recorrente já discutido em outras lições anteriores. Aqui, ó. O amor ao dinheiro. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade, né? Então, amor ao dinheiro. O dinheiro é bênção, se atrelado a uma vida sábia. É isso que o crente sadio tem que entender e por isso ele tem que viver. Diz achar que o dinheiro é maldição, não. O dinheiro é coisa do diabo, o dinheiro, não, nada disso. É ignorância. Isso é ignorância, tá? O dinheiro é bênção, se atrelado a uma vida sábia. Quer dizer, o dinheiro em si, ele não é, entendeu, uma maldição. Ele pode se tornar. Ele pode instrumentalizar algo ruim. Mas o ruim, a maldade, não está nele, no elemento. Está em quem manipula, em quem usa. Né? O amor ao dinheiro, eleger riqueza como sentido da vida. Não é? Então, a riqueza, o dinheiro, não é um mal em si. É uma bênção que, se atrelada a uma vida sábia, de temor, de equilíbrio e de discernimento, se for assim, vai se transformar, vai abençoar a vida de quem tem e abençoar outras vidas, porque quem tem, que é sábio, que tem temor e discernimento, ele usufrui daquilo que tem, daquilo que o dinheiro proporciona, e ele, coração fraterno, ele ajuda a igreja, ele ajuda a obra missionária, ele ajuda os necessitados, ele contribui para que a igreja alcance o órfão, a viúva, o menos favorecido. É bênção. Agora, tem uma coisa interessante, né? Eleger riqueza como sentido da vida, uma espécie de um Deus. Quando é que o dinheiro passa a ser uma maldição? Quando ele ocupa o lugar de uma divindade. Ele se transforma num Deus. Jesus falou, olha, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então a pessoa faz daquilo a sua maneira de viver. Um Deus maior e mais importante do que tudo. Mamon, dinheiro em hebraico, que se pode se transformar numa divindade. É importante ressaltar que na Bíblia hebraica não existe essa questão de mamon como uma divindade. Isso tomou forma no Novo Testamento. Mas mamon é uma palavra hebraica que significa simplesmente dinheiro, né? Mas Jesus, falando, ele se refere a essa questão, né? Utilizando a questão das riquezas e dos bens materiais, quando transformado no único sentido da vida, Jesus chamou isso de mamon. E ele alertou, não se pode servir a Deus e a mamon e as riquezas, entendeu?
Não há incompatibilidade, mas é uma questão de ordem, de preferência. Tá? Riqueza é bênção de Deus. Olha só, né? Aqui o segundo item, riqueza, bênção de Deus. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, olha que coisa maravilhosa, e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Riqueza como fruto de trabalho, honestidade, entendeu? E bênção que você ganhou, entendeu? Isso é bênção. É bênção da parte do Senhor. Não há incompatibilidade. Deus dá riqueza, Deus nos faz prosperar. Não há incompatibilidade alguma entre ser rico e exercer a fé. Isso é um tema recorrente, já discutido lá desde Provérbios, entendeu? Desde Provérbios, nós estamos estudando essa lição, isso já foi amplamente debatido. Não existe incompatibilidade nenhuma entre riqueza e fé. A não ser quando essa riqueza e esse dinheiro viram um Deus na vida de uma pessoa, aí ele é o embaraço a fé. Ele é o embaraço a fé. Mas na sua naturalidade, não. Tá certo? Então Deus faz prosperar. Eu vejo alguém dizendo assim, olha, tem gente que tem essa visão, é porque é rico. Não existe incompatibilidade. Uma pessoa pode ser rica e pode servir a Deus e ir para o céu. O outro pode ser pobre, não tem nada, mas vai para o inferno, porque além de pobre é arrogante e o coração duro para Deus. Então pobreza, riqueza, entendeu? Não tem nenhuma relação direta com questão de fé. Você pode ser pobre, rico, de classe média, bilionário, né? E ser um servo de Deus. Tem no Brasil muitos homens, mulheres ricas, são ricos, muito dinheiro, investe no reino de Deus, ajuda a obra missionária, ajuda a construir templo, ajuda a manter programas sociais. Isso é tudo maravilhoso. Olha como é que o dinheiro é uma bênção, não é? E aqueles que criticam dinheiro na igreja também gostam de dinheiro, né? Aí na internet está cheio deles aí, certo? Mas a gente vai aqui à frente, né? À frente. Tem até algumas pessoas que, quando falam de riqueza, olha, fulano está rico, deve ter feito um pacto com o diabo, entendeu? Como se riqueza tivesse uma pura ligação com Lúcifer, né? Olha, está rico porque fez pacto com o diabo, como se Deus não tivesse capacidade de levar alguém ao enriquecimento, à prosperidade. E ele tem. Muito mais do que Lúcifer, muito mais do que Satanás. Você lembra do monte lá da tentação, lá no deserto, que Satanás olhou, olha, os reinos do mundo, isso aqui tudo é meu, né? De alguma forma tem sentido porque ele está envolvido na vida mundana, mas os bens do mundo não pertencem para ele não. Ele não tem nem a chave da casa dele, Jesus tomou, entendeu como é que é? Ele não é dono disso tudo, Deus é dono. Então ele tem muito mais chance de levar alguém à prosperidade do que Satanás. Mas riqueza é bênção, dinheiro é bênção, são instrumentos de bênção, mas não é uma prioridade no relacionamento entre Deus e o homem. Não é. Número 3, riqueza e sua insegurança. Aqui tem um contraste. Riqueza material, riqueza espiritual. Riqueza material perece aqui. Riqueza espiritual, não é? Ela acompanha para a eternidade. Isso é um ponto muito interessante para você frisar com a sua classe, né? A riqueza material aqui, ela pode ser bênção e maldição. Mesmo sendo bênção, ela termina aqui. Ela acaba aqui. Você morre e ela fica aí para outras pessoas. Não é eterno, é para a vida aqui do mundo material. Agora, a única riqueza espiritual é aquela que nos acompanha para a eternidade, que são os valores, o relacionamento, o fruto do Espírito, tudo de bom que nós cultivamos no nosso relacionamento vertical
com o Senhor nosso Deus. E isso a gente leva para a eternidade. Quando você estuda o Egito, o tempo dos faraós, por exemplo, você percebe que os faraós, quando eles morriam, era comum, tinha aquele local de sepultamento, eles eram mumificados, né? Viravam múmias, né? Até hoje tem no Egito aí várias descobertas lá no parque lá dos reis, né? Soberanos, faraós que foram desenterrados, está lá. Quando percebe, está tudo lá, os seus bens, algumas coisas, né? Muito ouro, muitas coisas que eram deles, porque eles levavam para ali, porque eles achavam que a vida continuava lá na eternidade e não precisava daquilo. É uma cultura egípcia, não é? Mas completamente desconectado de uma realidade da palavra de Deus. Você não leva nada. Entendeu? Não leva nada. Até a roupa que você veste depois que você morre, não é você que escolhe. Entendeu? E o carro que te leva lá para a sepultura não tem nem motor, tem que ter alguém para empurrar. Então é uma demonstração de que tudo fica aqui, mas nós temos que cultivar a vida aqui, prosperar, ser abençoado, boa casa, bom carro, bom emprego, as melhores posições no emprego, isso tudo é maravilhoso. Continue correndo atrás disso, não desista não, mas saiba que isso aqui é da vida terrena, que nada disso vai, que paralelamente a isso, simultaneamente você tem que cultivar valores espirituais, porque eles vão te acompanhar para você não chegar lá em cima com as mãos vazias. Caminhando para o final da lição, o tópico de número 3, os contrastes da vida, prosperidade e adversidade. Olha o contraste aqui, tempos difíceis, tempos bons. Nessa vida mundana aqui, terrena, vida terrena é o termo mais correto, né? Porque vida mundana remete a outras coisas. Nessa vida terrena aqui, nós temos o quê? Há tempos difíceis e tempos bons. Tempo de prosperidade, tempo de necessidade. Tempo de alegria, tempo de tristeza. Tempo de ganho, tempo de perda. Tempo de tudo, de tudo, de tudo, de tudo mais. A vida comum oferece esses tempos. Agora, como é que nós nos comportamos nessas duas situações? É isso que está em debate aqui na lição. Como é que você se comporta nessas duas situações? Em primeiro lugar, nos tempos difíceis, quais são as suas perspectivas? A perspectiva tem que ser correta. Você tem que provar a sua espiritualidade. Como é que a gente prova que somos espirituais de verdade? Quando nós temos a capacidade de aceitar a prosperidade e a adversidade. Um crente maduro, de um bom relacionamento com Deus, ele tem essa capacidade. Não é que ele fica alegre em não ter dinheiro, em ter perdido o emprego, em ter ido à falência, em ter enfrentado diversas turbulências. Não é que ele ficou alegre e feliz por isso, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é a postura de enfrentar todas essas turbulências, todos esses desafios, com uma postura de alguém que acredita num Deus que é maior do que tudo. Uma pessoa que tem um coração não apenas nas coisas da terra, mas isso transborda para o mundo espiritual. É nesse sentido que a lição está sendo ministrada, tá certo? E quando os tempos são bons, como é que você se porta? Você também ora, você também jejua, você também ajuda, você também coopera, ou você fica arrogante, achando que você é um Deus, entendeu? Dono de tudo, de nada tenho necessidade, por aí vai, que nem aquela síndrome de Laodiceia. Você já ouviu falar em síndrome de Laodiceia? Uma das igrejas lá do Apocalipse, né, que Laodiceia era um centro de banqueiros, era um centro de muitas pessoas ricas. A igreja que estava lá era composta na sua maioria de pessoas de alto poder aquisitivo. E eles tinham esse orgulho de dizer, não temos de nada, temos necessidade. Jesus dá uma repreensão. Laodiceia foi uma igreja que não recebeu nenhum elogio de Jesus, só puxão de orelha.
só aperto, só reprovação. Por quê? Síndrome de Laodiceia. Achavam que eram tudo, e Jesus falou, olha, você acha isso tudo, mas você é pobre, nu, entendeu? E ele começa a exortar, você vai lá no Apocalipse, está tudo lá. Síndrome de Laodiceia ainda possui muita gente hoje, dentro da igreja e fora dela. Fico alerta, ok? E o maior exemplo disso, essa capacidade de conviver com o lado bom da vida e o lado ruim, é Jó. É Jó, já estudado aqui em lições anteriores, né? Ele tinha essa capacidade, a fé, de acreditar num Deus, perdeu tudo, mas o seu tudo era Deus, e a fé permaneceu. Glórias ao nome do Senhor. Vamos ao item de número 2, né? Justo e sábio em demasia. E aqui a gente vai encerrando, né? O que é justo em demasia? Justiça própria, aparência de santidade, né? Aparência de santidade. Quando se diz que alguém é justo em demasia, não seja demasiadamente justo, isso é um tema muito difícil. É um texto de difícil interpretação. Até os mais abalizados expositores da Bíblia não têm muita facilidade em falar sobre isso, né? Então não seria eu que teria essa facilidade. Então, mas eu posso dizer para você o seguinte, olha, quando você ouvir falar em justo em demasia, para você ter um entendimento, mesmo que pequeno, sobre isso, você tem que considerar o seguinte, olha, justiça própria, aparência de santidade. É você olhar para si mesmo e enaltecer e a sua justiça, enaltecer os seus dotes, a sua capacidade. Aquele comportamento do fariseu diante do publicano já referido aqui na lição, tá certo? E nós temos um alerta na Bíblia que se juntar todas as nossas justiças do pastor, do presbitério, do diaconato, dos conselhos da igreja, de toda a liderança, de todo mundo, se juntar tudo, é considerado como trapo de imundícia diante de Deus. Trapo de imundícia era um pano que se colocava em cima dos leprosos para parar, né, de escorrer as secreções. Quando tirava o pano, vinha pedaço de carne, aquela podridão, aquele mau cheiro terrível, aquilo era trapo de imundícia. É isso que a gente juntando toda as nossas virtudes, em comparação com aquilo que o Senhor, nosso Deus, é. Fica o alerta, né? E sábio em demasia, mesmo sentido, sábio aos próprios olhos, ou achar que é dono de todas as verdades, né? Seria nesse sentido. Eu coloquei aqui para encerrar, comportamentos que um verdadeiro sábio não apresenta. Se você encontrar alguém que não apresenta esses dois comportamentos aqui, é grande a chance de você estar diante de um sábio. Primeiro, achar que sabe mais que todo mundo sobre tudo. Entendeu? Um verdadeiro sábio não se comporta assim. Segundo, considerar o que os outros pensam como uma concorrência à sua importância como sábio. Você é sábio? Seja apenas sábio. E entenda que existem outros sábios que sabem menos do que você, que sabem tanto quanto você e que sabem muito mais que você. Isso não é nenhuma agressão. Então, se você acha que você é dono de todas as verdades, que não pode ter mais ninguém que conheça alguma coisa, você não está sendo sábio. Isso é ignorância, né? E aqui uma dica, né? O caminho da sabedoria é começar enxergando suas próprias fragilidades, carências e imperfeições. Quando eu começo a minha jornada reconhecendo, encarando as minhas fragilidades, carências e imperfeições, eu já comecei a caminhar com sabedoria. É por isso que alguém diz, eu só sei de uma coisa, nada sei, né? Essa postura chama a prudência, busca por maturidade e empatia.
quando eu me vejo carente, quando eu me vejo frágil, quando eu me vejo imperfeito, apesar de toda a graça de Deus que eu possa ter, quando eu me vejo assim, isso me empurra para quê? Para prudência, para buscar mais maturidade e para ter empatia, olhar as coisas pela janela de uma outra pessoa, tá certo? Agora tem o contrário. O caminho da tolice é começar enxergando o próprio saber. O próprio saber. Isso chama indiferença, orgulho, soberba e arrogância. Exatamente o que acontece. Que Deus te abençoe, que a lição de número 10 possa ter proporcionado para todos nós os conhecimentos que são maravilhosos para uma vida de sabedoria e uma caminhada de fé, sabendo que aqui não é o nosso lugar, que o Senhor vai voltar para nos levar para Ele mesmo, para uma vida perfeita na sua presença. Se essa ministração fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas, compartilhe nos grupos de sua igreja. Não encerre este vídeo sem deixar aquele like abençoador, que é uma maneira de valorizar o trabalho que nós fazemos. Deixe o seu comentário. Acione o sininho aí para receber as notificações dos novos vídeos que aqui serão postados. E que Deus possa usar você, domingo, como instrumento na mão dele para viver e proporcionar à igreja da qual você faz parte esse maravilhoso mundo de conhecimento, fé e sabedoria para a vida. Pai querido, em nome do Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por tudo. Recebe a nossa gratidão, nos faz mais que vencedores e que a tua palavra faça sentido para nós e seja uma semente de vida, de sabedoria, de entendimento na nossa jornada. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Aonde você estiver, que o Senhor esteja com você de maneira abundante. E um abraço carinhoso do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.